A aula serve um pouco para a gente falar dessa, desse ensaio da Simone de Beauvoir, né? Fazer uma pequena entrada, uma pequena discussão sobre Por uma Moral da Ambiguidade, e, e pensei muito nesse ensaio, um ensaio que, quando da época da publicação do meu livro pela Edições Loyola, O Drama da Ambiguidade, eu tinha um capítulo dedicado a esse artigo da Simone de Beauvoir, que é extremamente provocativo e audacioso, e que, no final das contas, quando eu fui editar o livro, eu retirei o capítulo e acabei não publicando. Mas eu gostaria de falar um pouco desse artigo hoje, muito a ver com um curso que vamos começar agora em agosto, né? E é um pouco disso porque eu acho que o que eu gostaria de falar por uma moral da ambiguidade tem muito a ver e que vai alcançar depois o segundo sexo, que é o objeto de estudo da gente no próximo curso, tem muito a ver que é a abordagem, tem a ver com uma forma de compreensão da realidade humana. E é isso que eu gostaria de falar brevemente hoje, e nesse sentido já lançar luzes da importância, tanto em relação à história da filosofia do segundo sexo da Simone de Beauvoir, mas mais especificamente de como ali há uma abordagem muito específica da condição humana, e por isso eu acho que traz uma capacidade é, é, de ampliarmos o nosso olhar sobre a realidade, sobre o contemporâneo. É um pouco disso, né? Então, de alguma forma, por uma moral da ambiguidade, nos vai nos ajudar a, de alguma forma, a gente se distanciar de uma abordagem metafísica, universalista, essencialista, enfim, de uma ideia, de uma visão já pré-concebida da realidade, né? É um pouco nesse sentido que eu acho que essa abordagem funciona bem, né? Então, por uma moral da ambiguidade, a primeira coisa que a gente percebe é que ela é uma obra rara em filosofia. Existem muito poucos trabalhos que atuam no ponto que a Simone de Beauvoir vai trabalhar, né? Acho que a primeira raridade dela é a postura, né? Simone de Beauvoir, ela pretende responder a uma pergunta: que moral é possível para o humano? E é curioso chamar de raro uma obra filosófica que responde uma pergunta, porque, de fato, a filosofia ela é muito prodigiosa em fazer questionamentos, em explicitar problemas reais, mas silenciosos, mas não efetivamente em ser inquirida, né? Ser provocada a responder e encontrar saídas para problemas postos, né? É muito curioso que a gente tem essa ideia de que filosofia responde sempre, né? Mas a verdade é que a filosofia ela costuma operar muito no campo da pergunta, do questionamento, do início da discussão, né? Basta a gente lembrar isso tanto historicamente como há muito pouco tempo no nosso país, a ideia de que muitas vezes os intelectuais reclamam para si o direito de não responder ao seu próprio tempo, né? A expressão que acabou sendo cunhada do silêncio dos intelectuais e que já foi já requerida, né? Então, a ideia dessa postura que vai responder uma pergunta é muito rara, porque ela é extremamente é, é, provocativa, né?
acho que talvez a gente encontre uma semelhança desse projeto da Simone de Beauvoir, projeto que a gente pode já saber que a Simone de Beauvoir não tinha em boa conta, né? A Simone de Beauvoir, no fim da vida, ela olhava por uma moral da ambiguidade com um certo distanciamento que fazia com que ela não se reconhecesse muito ali, porque há um, uma tentativa de resposta, né? Ela se coloca num lugar muito perigoso e por isso tão mais importante é o trabalho que ela faz, né? Mas como eu estava dizendo, né? Acho que ela tem semelhança, por exemplo, com Kant, quando ele resolve responder a pergunta posta por um jornal alemão sobre o que seria Aufklärung, né? O esclarecimento e iluminismo. E é muito curioso que são poucos casos que a gente encontra de respostas que você, ao final do texto, você encontra um posicionamento da autora, né? Então, no caso, acho que a primeira raridade desse texto da Simone de Beauvoir, e isso filosoficamente não é pouca coisa, é a sua postura. A postura de querer responder uma pergunta posta. A segunda razão dessa raridade tem a ver com a audácia, né? O ensaio da Simone de Beauvoir busca completar um problema levantado por Sartre no final do Ser e o Nada, que não é um problema do Sartre especificamente, mas que permeará todo o existencialismo. O Sartre simplesmente explicita o problema, que é como constituir minimamente uma moral com base existencial, né? Levando em conta o que é a condição humana, com produzir, levantar, discutir minimamente uma moral sobre essa base existencial. Esse projeto é profundamente audacioso, porque é preciso lembrar que Sartre, pelo menos por 3 vezes, ele empreendeu esforços nesse sentido de escrever sobre uma moral, né? E nesses 3 vezes, e a gente tem, por exemplo, o que veio, a publicação póstuma, Os Cahiers pour ma morale, né? Do Sartre, é um livro de profunda reflexão, bastante extenso de anotações, mas em nenhum momento Sartre se sentiu minimamente capaz a ponto de publicar esses estudos e essas anotações, né? Então, assim, é só para a gente ter em mente o desafio do projeto da Simone de Beauvoir com esse ensaio, né? E por isso ele também é todo problemático, a gente não vai discutir aqui isso, principalmente da metade do texto do ensaio para frente, onde ela realmente vai começar a constituir a moral, ela vai se deparar com vários problemas que eu julgo ser o motivo dela não ter em boa conta essa obra, né? Acho que, de uma forma mais madura, ela percebe que ela se coloca em alguns becos sem saída, né, no projeto, mas isso não tira a audácia, quer dizer, essa possibilidade de empreender uma investigação onde já se sabe que tem poucas chances de sair bem-sucedida disso, né? Basicamente o que ela vai ter como ponto de reflexão é o desafio de estruturar um campo ético para um ser indeterminado, que é o ser humano, né? Ou seja, trata-se de estabelecer um espaço possível para uma ética concreta humana, que não recaia nem em orientação e nem numa restrição a uma finalidade.
Quer dizer, olha o campo de dificuldade em que ela se encontra, né? Não se trata de você definir preceitos anteriores que devam ser respeitados, ela já sabe que não é isso, e também ela já sabe que a ética não é uma questão de resultado, de produtividade, digamos assim. Se o resultado foi bom, é ético, se não foi bom, não é ético. Ela sabe que essas duas saídas clássicas para uma moral, para uma ética, e nesse caso, eu estou usando aqui, e a própria Simone vai trabalhar moral e ética de uma forma muito parecida, né? Para ela não tem uma distinção que tem a ver com uma certa postura diante a vida, diante a existência, né? E o que me interessa, o que eu queria falar com vocês hoje, e de uma certa forma, isso já apontando para o nosso curso, que aí a gente vai desenvolver já no segundo sexo essa questão, é incrível que ele ocorre somente 2 anos depois desse texto, né? O segundo sexo é publicado 2 anos depois desse ensaio, mas ali já tem um trabalho de grande maturidade da Simone de Beauvoir, e aí ela já vai não mais elaborar uma ética, uma moral constituída, mas pensar esse ser, no caso, a mulher, inserida no mundo, né? Então, qual é o exercício ético a partir de uma abordagem feminina, né? Não no sentido de uma lógica feminina, mas de entender esse ser feminino no mundo. Bom, de alguma forma é um pouco do que eu gostaria de falar hoje. É sobre essa postura e esta audácia presente no texto da Simone de Beauvoir, né? O fio condutor presente no ensaio, para se dizer bem claramente, é esse compromisso irrevogável com o presente. Talvez essa seja a força maior do texto. Talvez essa força maior seja responsável pela novidade que ela traz, pela originalidade do próprio texto. Esse olhar muito específico para o presente, né? Para o existencialismo, está além do seu tempo, incorre no mesmo erro de se estar daquele que se está aquém do seu próprio tempo. Ou seja, as duas situações, uma sempre tratada como uma qualificação pejorativa, né, de você estar aquém do seu tempo, de você não estar à altura do seu tempo. A Simone de Beauvoir, como normalmente os autores existencialistas vão pensar, o além do seu tempo, que é tido como um elogio, né? Aquele autor, aquela figura, aquela personalidade estava aquém do seu tempo, ela vai chamar a atenção que os dois incorrem no mesmo erro, ou seja, a perda do único tempo que nós temos, que é a nossa atualidade, né? O que está além do seu tempo, ele está excluído da mesma forma. Ele não reflete sobre o seu próprio tempo, ele não dá conta da sua cultura, ele não responde à sua história, né? Então, é como se fossem duas figuras perdidas, aquela que está aquém e está além. Essencialmente, apontar para uma moral possível para Simone de Beauvoir, antes de tudo, é se colocar no presente. Por isso que tem muito a ver com uma postura, né? Não só da escrita, de responder, mas uma postura existencial, né? É buscar construir, fazer e se desfazer em prol do seu contemporâneo. E esse em prol do seu contemporâneo tem a ver tanto com a sua história, a sua cultura, o seu tempo presente, mas também, como a gente vai ver brevemente hoje, vamos discutir isso mais futuramente, isso tem a ver também com o outro, com o seu contemporâneo, como aquele que comunga o seu próprio, o mesmo tempo, né? É dar sentido, em última análise, ao mundo em que vive, e assim se fazer nele como parte do próprio mundo. Essa exigência ela é explicitada
e uma história que a Simone de Beauvoir vai trazer lá no meio do ensaio, mas que para mim sempre funcionou como um índice do próprio ensaio, né? E aí vocês vão permitir a leitura da Simone de Beauvoir, e ela vai dizer o seguinte: há uma jovem doente que chorava porque precisava abandonar sua casa, suas ocupações, toda a sua vida passada. Alguém disse: cure-se, o resto não tem importância. E aí a Simone de Beauvoir chama atenção, que a jovem responde: mas se nada tem importância, para que me curar? É deste presente, prenhe de futuros e aberto ao passado, mas que jamais podemos possuir esse passado, tomá-lo como propriedade, que é efetivamente o tempo humano. É sobre ele que uma postura diante da vida deve ser pensada, ou seja, que uma conduta se torna ética. Veja, o que a jovem está chamando a atenção é que só faz sentido o cuidado se houver mundo. Só faz sentido se curar se houver vida. Não é possível separar uma coisa da outra. Não faz sentido a cura, a saúde, o cuidado, se não for pensar a nossa relação com o nosso mundo, se não for pensar a nossa relação com um presente. Trata-se, então, de capturar esse alargamento que o ser humano provoca no espaço público. Essa dilatação do presente que anseia sempre por um porvir e que dialoga sempre com uma certa anterioridade com o passado. E esse tempo possível de um presente que não é nem determinado e nem é instantâneo, ou seja, nem nos impõe uma submissão a uma lei anterior ou uma causa superior, mas também não se reduz a uma mera fagulha, a um simples lampejo, a um jogo de sensações e prazeres rápidos que nada mais fazem do que exigir um próximo prazer, uma próxima alegria, ou seja, um instante, ou seja, o carpe diem, né? Viva esse instante como se fosse todo o tempo, né? E a Simone vai chamar a atenção que isso é uma boa forma de se perder o presente, porque o presente é justamente essa capacidade que a gente tem de estar aqui e agora, e esse aqui e agora ele tem a ver com os projetos futuros, com aquilo que você anseia, com aquilo que você busca, aquilo que você se direciona, junto com aquilo que você traz do vivido, daquilo que se retoma no presente do passado, ou seja, o interessante do presente é esse grande alargamento que ele faz, que constitui, na verdade, a própria vivência humana, enquanto o instante, o carpe diem, ele reduz tudo, né? Ele torna tudo decisivo e acabado, né? Enfim, esse tempo presente está diretamente ligado à própria condição humana, ao meu modo de ser no mundo e de estar, desse ser como aquele que está, né? Tem muito a ver com ser enquanto age, tem a ver com uma postura que reclama uma atividade, né? Veja como a Simone vai tomando esse tempo presente como tempo forte de realização humana, como falar do presente tem a ver com falar do humano, né? Nós darmos conta dos desafios que a contemporaneidade nos coloca é, de alguma forma, reconhecer a humanidade que está presente na existência, né?
trata-se, de alguma forma, de uma ontologia, né? Ou seja, o estudo do ser, que vai se articular com uma fenomenologia, ou seja, uma ciência daquilo que aparece, né? É você juntar o ser, a constituição, à aparência, ao que surge, ao que se mostra, né? Ser é estar, ou, se preferirem, num vocabulário mais técnico, tudo está e é sempre em ato. No caso, em ato humano. Está aí justamente o enlace descrito por Simone de Beauvoir, né? Por um lado, o ser humano, enquanto um médium do mundo, que age e, ao agir, produz uma rede de significações, projeta e se projeta desde uma hostilidade a uma amabilidade, corporificando a vida através de uma razão de ser antes inexistente, né? Para si e para os outros, não restando espaço algum para a indiferença, né? É um pouco disso que a Simone de Beauvoir está querendo chamar a atenção. É que falar de uma moral da ambiguidade é se haver com esse enlace que, por um lado, tem a ver com o humano, que é o que media esse processo, mas, por outro lado, tem a ver com uma exigência com o mundo, né? É muito interessante como a Simone, dentro do existencialismo, vai deslocar a importância do sujeito, não mais como uma centralidade, mas como um polo necessário de relação com outro polo, que é a existência, o mundo, a cultura, a história, né? Para que o sentido surja, há que se ter um espaço disponível, que seja um passado de realizações, que seja um futuro a ser alcançado, que seja uma sociedade atuante, que seja uma cultura vivida. Quer dizer, de alguma forma, e isso, no segundo sexo, ela vai trabalhar de forma muito radical, é que não há como pensar o humano sem pensar a história. Não há como pensar a realização humana sem pensar a cultura, a sociedade. É desse enlace, esse entrelaçamento, que é possível falar de uma moral, né? E é muito interessante como o sujeito continua tendo muita importância, mas ele perde a centralidade, ele passa a fazer parte de uma relação, né? O que acende de mais importante é a própria relação, que impõe o tempo todo sujeito e mundo, sujeito e história, sujeito e cultura, sujeito e sociedade. Afirmar, então, essa relação como constitutiva da condição humana impõe ao ser humano um mundo como instância participativa, né? Nesse sentido, a nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa história presente passa a ser decisiva para o humano, né? Então, não faz menor sentido uma reflexão erudita, teórica, abstrata, que prescinda da realidade, né? Ela já não é mais uma sofisticação da filosofia, ela passa a ser uma exigência primeira, né? Mas é curioso que há um enigma implícito nessa constituição da vida exposta pela Beauvoir. Se, por um lado, não é cabível insistir novamente na arrogância humana que a filosofia e sua tradição alimentou por tanto tempo, que vê nesse sujeito o ápice e o fundamento de tudo, né? A gente pode pescar em vários momentos da filosofia isso, né? O homem
é um ser racional, o homem é um ser social, o homem é um ser político. E aí você percebe duplamente essa arrogância, né? Tanto de encontrar algo que distinga e que torne ele superior ao resto da existência, que vai ser a razão, a sociabilidade, a política, mas também de constituir o ser humano como o homem, né? A universalidade, que não é uma universalidade, que ela é uma tendência a uma concepção, que a expressão, acho que melhor constitui disso é Jacques Derrida, quando ele vai dizer de um falo eurocentrismo, né? Que para ele é toda a história da filosofia, é um falo eurocentrismo, é um pouco disso, né? Mas então não é cabível esse retorno dessa arrogância, dessa primazia do humano nesse sentido, pois sem mundo não há existência e sem relação não há humano, né? A Simone de Beauvoir, em um momento do ensaio, vai dizer: o homem não cria o mundo, ele só consegue desvelá-lo e só desvela, inclusive, através das resistências que esse mundo lhe impõe, né? Então, essa ideia de que só há existência humana porque há uma existência fora do humano, né? Por outro lado, se isso é bem claro, né, muito evidente, justamente por causa dessa mesma relação, dessa troca, dessa dança, desse enlace entre humano e mundo, o mundo não pode determinar a nós unilateralmente, né? Nós nunca somos vítimas da vida. É muito interessante como a Simone vai constituir isso, porque tanto no ensaio para uma moral da ambiguidade, mais evidentemente no segundo sexo, é todo um cuidado que ela tem para não cair num registro cristão da culpa, né? A mulher é marginalizada, ela está à margem, isso o próprio título do livro já diz, né? O segundo sexo, então existe um primeiro sexo, mas essa marginalidade da mulher não a transforma numa vítima, transforma ela numa margem de um sistema, né? E por isso é tão interessante esse olhar que a Simone de Beauvoir vai ter no segundo sexo, porque é o olhar que a gente vai ter da margem do sistema, é como se a gente conseguisse ver o sistema pelos seus bastidores, né? Então, é muito interessante que isso, então, ela interdita a vitimização do humano em relação à existência, da mulher em relação a uma cultura machista, né? Ela pode ser violentada, ela pode ser marginalizada, ela pode ser depreciada, mas ela nunca é uma vítima. Quer dizer, ela sempre tem um ponto de partida capaz de revolucionar, de transformar, de questionar esse sistema. Então, essa força de uma certa atividade e passividade, ela vai ser fundamental, né, no pensamento da Simone de Beauvoir. O que eu estou querendo dizer de uma outra forma, e talvez aqui de uma forma mais condensada, breve, do que durante o curso, que a gente pode mais explorar as possibilidades de interpretação, é que há uma extrapolação, e essa extrapolação típica de uma relação, há sempre mais que um, como diria Derrida, de novo recorrendo a Derrida, há sempre essa extrapolação que nunca ocasiona uma ruptura, um isolamento, um apartamento de nós com o nosso meio, né? Então, o que ela diz, por ser relação, não existe só um, existe sempre uma multiplicidade, mas essa exterioridade, essa extrapolação, ela nunca pode ser rompida, porque o que organiza tudo isso é a própria relação. Há sempre uma interligação de tudo, né?
como eu gosto de dizer, eu não conheço um pensamento mais ecológico do que o existencialismo, porque nada está isolado, nada está separado, nada está apartado, né? O que eu estou querendo dizer é que se é um fato que estou inserido em uma cultura, restrito a uma situação histórica específica, né? Ou seja, eu não sou um ser descompromissado com a história, e isso de fato é justo também reconhecer que as disposições desse contexto histórico, cultural, não advêm objetivamente de fatos ou de causas pregressas, mas, antes de tudo, do peso que cada ato, que cada escolha, que cada omissão ou silenciamento constituíram nesse tempo presente dentro de uma configuração humana. Quer dizer, há uma manutenção de uma cultura machista, porque continuamos fazendo escolhas, atos, omissões e comprometimentos que sustentam essa cultura machista. Né? Nesse sentido, curiosamente, ela não pode ser estrutural, essa cultura machista, num olhar existencialista, porque ela sempre pode ser questionada, ela sempre pode ser provocada, ela sempre pode ser resistida, e, portanto, ela pode mudar. Né? Então, é esse campo que é bastante complexo, que essa cultura atua em mim, mas eu atuo também nessa cultura. E se eu atuo nessa cultura, eu sou capaz de transformá-la. Né? Esse é o princípio fundador de uma ética. Primeiro, o reconhecimento das tensões forjadas na interação do humano com o mundo, com os outros homens e consigo mesmo. Né? Segundo, a existência confunde-se com o tempo presente. Para Simone de Beauvoir, falar da condição humana é falar do tempo presente. Falar do tempo presente é falar da humanidade. Né? No sentido exato de que meu tempo é agora. Que todo o tempo do mundo se resumirá sempre no presente. E esse presente, sim, que se renova a cada movimento humano. Né? É essa a potência do pensamento da Simone de Beauvoir. Não por outro motivo, no Segundo Sexo, a Simone de Beauvoir irá discutir a situação da mulher não a partir de conceitos pré-estabelecidos e exclusivamente em um debate com a tradição filosófica. O Segundo Sexo não é estritamente um tratado, né? Um texto que diz o tempo todo: vejam como a tradição definiu a mulher, veja como seus erros teóricos aconteceram, veja um outro método de qualificar a mulher. Nada disso, não é isso que está no Segundo Sexo. É um pouco chocante de você ver uma certa resistência ao segundo sexo, que, no fundo, é uma resistência à militância feminina, né? Mas que ele não encontra base na leitura do texto. Né? Vai ser justamente no debate com o seu tempo, com a ciência, com a psicanálise, com o materialismo histórico, ou seja, todos os pensamentos contemporâneos, né, psicanálise, materialismo histórico, a ciência, que a Simone de Beauvoir travará sua batalha com a história. É discutindo com o seu próprio tempo que ela vai questionar o lugar da mulher. Né? Também vai ser por essa compreensão de vida oriunda da fenomenologia e radicalizada pelo existencialismo que a Simone de Beauvoir discutirá a questão da mulher a partir da sua inserção no tempo presente, na sociedade, na cultura. Né? E o que torna o debate sobre o humano mais urgente e necessário é que essa única tarefa digna da humanidade, ou seja, se fazer ético, o ser ético, essa busca por uma moral da ambiguidade, encontra na nossa atualidade
a sua tensão mais aguda, né? Me parece que pensar a Simone de Beauvoir é justamente se colocar num ponto de um questionamento profundo, porque a nossa época resiste, ela se organiza em torno de certas ideias que afastam a história do humano, né? Isso eu acho que é uma questão central e por isso todo o meu interesse da leitura da Simone de Beauvoir. Quer dizer, longe de uma sentença de condenação ao olhar o nosso tempo, acho que a Simone de Beauvoir ficaria estarrecida com os catastrofistas, né, dos que veem o fim do mundo, o fim da história, o fim da existência, e acho que ela ficaria chocada com essa condenação da vida, porque para ela o ser humano não é um ser passivo, como até muitas vezes os próprios marxistas subentenderam, por exemplo, com a hipervalorização do curso da história, né? Mas para ela, para Simone de Beauvoir, nós somos ambíguos, múltiplos, ativos e passivos ao mesmo tempo, né? E nesse sentido, não é que o nosso tempo desafie a gente porque ele irá exterminar com a gente, mas é porque ele impõe o nosso tempo, e isso é muito curioso, um paradoxo de uma singularidade de massa, né? Essa disposição que a nossa cultura tem de alimentar uma massificação do individualismo exacerbado, né? A gente quer transformar a nossa cultura, parece fomentar o isolamento de cada indivíduo, e esse indivíduo se vendo mais isolado possível, né? Parece que a nossa sociedade de consumo engendrou em cada indivíduo social uma elaboração antirrestrita ao religioso, que é o omnis et singulatum, né? O para todos e para cada um. É um pouco disso que eu acho que a nossa cultura vem pensando, né? A ideia de sucesso, eficiência, produtividade, utilitarismo de tudo. Quer dizer, pilares do nosso tempo que produzem uma perspectiva de humanidade digna de características de objetos inanimados, né? O que se vê é um achatamento da vida, uma estratégia para maximizar os lucros, iludindo as pessoas sobre um possível modo de silenciar o fracasso em prol de um otimismo alentador e sempre adiado, né? É aquela ideia de que falta mais um passo, né? Mas um passo você vai conseguir. Insista mais um pouco, gaste mais, consuma mais. Se você comprar um carro e isso não te faz bem-sucedido, então compre uma casa. E ao comprar uma casa, talvez compre 2 casas, talvez tenha um império, né? Essa ideia de um sucesso que sempre é adiado, né? Eu acho que tal compreensão do mundo aposta nessas noções de progresso e desenvolvimento como mecanismo de superação da fragilidade humana, né? É um projeto de esvaziamento de sentido, de perda de humanidade, de um risco para o próprio ser humano, porque, no fundo, significa a perda desse movimento próprio do ser humano, em nome de um ilusório movimento evolutivo da raça humana, da história, da natureza, né? Eu acho que é justamente essa cultura nossa que fomenta tanto esse isolamento serial que o pensamento da Simone de Beauvoir se coloca como uma grande chave de resistência e nessa resistência de uma outra forma de reexistir, de se existir de outra forma nesse campo, né? Então, esse movimento próprio do humano, essa ambiguidade constitutiva, essa indeterminação imprevisível é o que a Simone de Beauvoir vai chamar de liberdade.
Então, de alguma forma, pensar uma moral é pensar a expansão dessa liberdade, mas não no sentido individualista, empreendedor, né, de poder querer consumir tudo, de viver tudo, né? O Krenak fala muito disso, né? O Ayrton Krenak, que ele vai falar desse consumo desenfreado que a gente acha que a gente pode consumir tudo, né? A gente não tem noção mais da ideia da finitude das coisas, né? Eu gosto muito da imagem que ele cria para mostrar essa ilusão que o nosso tempo propaga, que é a ideia do supermercado, né? Tudo que você quer, você vai lá e pega, né? Você não tem noção que precisa de dinheiro para comprar aquilo. Você não tem noção que cada produto tem um custo de mundo para que ele exista, e você compra e deixa as coisas estragarem. Você compra e não usa. Você compra e desqualifica. Você compra e fica infeliz. É um pouco nesse campo de que a liberdade se coloca como oposição a isso. Mas não a liberdade para exercício disso, né? É justamente para reconhecer a liberdade como movimento, como ambiguidade, como essa indeterminação imprevisível, né? Aquilo que, de fato, é a própria definição do humano, né? E por isso a liberdade para Simone de Beauvoir não se trata de um conceito abstrato a ser aplicado, nem de um horizonte futuro a ser buscado, né? Um dia seremos livres, nem mesmo uma característica a ser exercitada e desenvolvida. A liberdade é o estar no mundo do humano. É essa desenvoltura que não se cessa nem se constrange socialmente. Quer dizer, há a dimensão social porque somos livres. Há a sociedade porque somos imprevisíveis. Do contrário, nada disso existiria, né? Para Simone de Beauvoir, será através justamente da liberdade que conseguimos perceber esse se portar no mundo, seja intensificando, seja revolucionando. Afinal, para Simone de Beauvoir, ninguém, eu cito ela, ninguém pode conhecer a paz do túmulo vivo. Eu acho essa frase maravilhosa. Quer dizer, é uma frase quase que é um aforismo, né? Ninguém pode conhecer a paz do túmulo vivo, que quer dizer que ninguém é completamente passivo. Ninguém é inoperante, que não existe inércia, não existe neutralidade, né? É um pouco isso, um dos pontos de partida da reflexão da Simone de Beauvoir. Por isso, a necessidade de escaparmos das armadilhas que nos liquidam, e é exatamente isso que eu estou querendo dizer, de armadilhas que nos destituem de nossa humanidade em favor de uma paralisia, de um entreguismo, ou, se preferirem, de um fascismo pessoal. Dogmatismos, verdades universais, convicções inquestionáveis, todas posturas que nos lançam num canto oposto que devemos estar. Simone de Beauvoir chamará esse tipo de pessoa que tenta resistir ao próprio humano de si, que se perde a si mesmo, pelo menos enquanto um projeto de tentar se perder. Ela chama isso de sub-homem. Eu acho essa ideia muito boa, né? Que é aquilo que está comprimido, parece uma mola que ela é feita para distender e expandir, expandir e contrair, e que passa a viver só quase de uma neurose de contração, né? De um medo de ser o que é, né? E nesse sentido, para concluir a minha fala hoje com vocês, pensar a nossa liberdade, ou seja, assumirmos nossa ambiguidade,
Trata-se de uma tarefa diária, de um esforço de se opor a uma expressão da Simone de Beauvoir do ensaio, fanatismo terrível, cultivado em nossa sociedade, que é justamente ativamente, conscientemente, e cito novamente Simone de Beauvoir, inventar uma solução que dê sentido ao mundo e a nós mesmos. Por isso que a jovem está completamente correta ao denunciar o valor metafísico da saúde, né? Dessa saúde estéril e solitária, né? que o nosso tempo é extremamente prodigioso, né? Que é a pessoa que se dedica dia a dia, minuto a minuto, para ser saudável, para viver muito tempo, mas que de vida não tem nada, que não usufrui nada, que não se lança nada, né? É um pouco dessa questão, porque a saúde só se justifica no coletivo, a partir da afirmação de uma espessura concreta e singular desse mundo. Outra citação da Simone de Beauvoir do ensaio. Rumo aos outros seres humanos, né? É um pouco, eu me lembrando agora, eu não tinha pensado isso, a música Saúde, da Rita Lee, né? Essa saúde para viver, não é uma saúde para escapar da existência, né? E assim eu concluo, porque, afinal, citando a Simone de Beauvoir, o mundo que desvelamos é um campo de batalha onde não há terreno neutro e que também não se pode enfrentar e distribuir em parcelas. É nesse aqui e agora. É um pouco que eu queria falar com vocês a partir desse ensaio da Simone de Beauvoir, né, dessa tentativa dela dar conta do desafio de uma moral, de uma ética, como ao fazer isso, independente dela conseguir ou não, como ela alarga a discussão, como ela coloca o ponto da reflexão sobre a história, sobre a cultura e sobre o ser humano numa outra perspectiva, né? Dessa perspectiva de pensar o presente. E, de alguma forma, é o que ela vai fazer de uma forma épica no Segundo Sexo. É um pouco disso que eu queria fazer e agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado e me coloco à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma discussão. Antes eu vou